Promessa da Portuguesa pintando no São Paulo, Gabriel. Vamos comentar aí sobre isso. O presidente confirmou, hein? Vamos falar aí sobre essa situação. Vamos comentar aí sobre a renovação de contrato do Hélio. Tem mais times interessados aí, tem atualização aí sobre isso. Vamos falar sobre o jogador que pode voltar aí para o São Paulo. Tem jogadores que pode ganhar grana com venda, meu querido. Isso e muito mais. Vídeo recheado de informações. Se você quer novo, se inscreve no canal. Caso não for inscrito, ativa o sininho e deixa o seu like. Belezinha, meu querido? Tranquilão? Deixou o like mesmo? Se inscreveu? Então, vamos embora para as notícias do São Paulo. E quero começar aqui comentando com vocês, falando sobre uma estatística interessante. A gente está vivendo aí um momento do São Paulo de instabilidade do Carpini. A torcida quer que ele vá embora. A torcida não, a maioria dela, né? Não podemos generalizar aqui. Tem torcedor que acha que ele tem que continuar, mas a grande maioria já tá de saco cheio do Carpini e quer que ele vá embora. E olha só, a página aqui, Noite de Copa, cara, fez aqui postou aqui uma estatística muito interessante, ó. Os clubes brasileiros que mais trocaram de técnicos no século XXI, tá, rapaz? Olha só, os times brasileiros que mais trocaram de técnico no século XXI. Vamos lá. O Vasco é quem mais trocou de técnico no século XXI, tá? Trocou o técnico aí 52 vezes. Depois veio o Flamengo, que trocou o técnico 51 vezes. Depois, Botafogo trocou 45 vezes. Fluminense trocou 44 vezes. Atlético Mineiro trocou 43 vezes. Internacional trocou o técnico 40 vezes. Cruzeiro trocou aí 38 vezes. Santos 38 vezes. Corinthians, né, 37 vezes aí que trocou o técnico. Palmeiras trocou 31 e o São Paulo trocou 29 vezes o seu técnico no século 21, né, cara? Então, isso aqui é um ponto curioso que eu queria comentar com vocês, porque o Carpini tá aí nesse negócio, né, cara? A maioria das pessoas quer que ele vá embora. E assim, o São Paulo, mesmo, né, cara, nesses 10 anos aí ridículos que o time passou, teve muitos técnicos, evidentemente, mas mesmo assim, não é aquele time, cara, nem de perto que mais é de trocar técnico, né? Isso é um ponto curioso aí. E nessa gestão atual do São Paulo, eles minimamente, eles dão tempo pro técnico. Eles não traz o técnico 2 meses demitido. Não é assim, se fosse o Carpini tinha ido embora após a eliminação pro Novo Horizontino, né? Primeira crise aí do Carpini, foi chamado de burro, foi eliminado no Paulistão, naquele jogo vergonhoso contra o Novo Horizontino. Já tinha sido uma vergonha anteriormente contra o Ituano, mas a diretoria decidiu dar uma nova chance para ele, decidiu continuar com ele, porque a diretoria não é de mandar o técnico logo embora. Eles dão minimamente tempo pro técnico. Só olhar os técnicos da gestão aí. O Crespo mesmo, acho que de todos os técnicos dessa gestão Casares, talvez foi o que menos tenha ficado, né? Mas ficou o quê? 6 meses, 7, 8 meses? Ele foi embora, né? Ganhou o Paulistão e depois que tinha sido eliminado das 2 Copas que ele foi embora, né? Foi embora na reta final do Brasileiro. Então ele ficou, irmão, a grande parte da temporada aí a diretoria mandou embora, né? O Rogério Ceni ficou mais de 1 ano e meio no São Paulo, né? O Dorival ficou aí, né? Pegou a boa parte da temporada do ano passado, mas só foi embora porque vai para a seleção. E agora tá o Carpini aí que vai ganhar uma nova oportunidade, vai ser o técnico do São Paulo, pelo menos até a Libertadores, né? Então é uma estatística curiosa e interessante que mesmo o São Paulo aí, irmão, com 1 milhão de problemas nos últimos anos, não é o time nem de perto que mais troca técnico, né? O Vasco é quem mais troca aí com 52, depois o Flamengo com 51 e lá embaixo na lista, né, o São Paulo é com 29, né, trocas de técnicos no século 21, meu querido. Interessante essa estatística aí, tá bom? Agora, rapaz, vamos comentar aí sobre o Lucas Prato. Gabriel, como assim sobre o Lucas Prato? Olha só, em papo com a reportagem do Globo Esporte, o atacante de 35 anos disse que já faz planos para o período pós-aposentadoria e lembrou a sua saída do São Paulo em janeiro de 2018, quando alegou problemas familiares e voltou à Argentina para jogar pelo River Plate. Ao Globoesporte.com, o Lucas Prato falou o seguinte, abre aspas, eu gostaria de ter feito mais pelo São Paulo. A verdade é que não havia sido um bom ano esportivo para o São Paulo, 2017, não foi mesmo. Eu depois saí por uma coisa familiar e também pelo River ser um clube muito grande que se interessou em mim. Mas o São Paulo é gigante. Graças a Deus, no ano passado consigo ganhar a Copa do Brasil. E está onde está, jogando na Libertadores. Mas o futebol é isso. Às vezes você sai de um lugar que você gosta
E na vida isso acontece o tempo todo. Fecha aspas aí para o Lucas Prato, né, cara? Falando aí da passagem pelo São Paulo aí, né, cara? Gostou de ter vestido a camisa de São Paulo. E que às vezes você vai embora de um lugar onde você gostava, né? Dizendo que ele gostava de São Paulo, mas teve que ir embora por um problema familiar. Só não tô maluco, né? Na época, né? Tem tempo, já sei, ele saiu em janeiro de 2018. Parece que era um problema com a filha dele, né? Que morava na Argentina, né? Ele é argentino. Aí ele teve que ir embora por causa disso. Família é muito mais importante que o futebol, né, cara? Que o trabalho do cara, evidentemente. E ele foi embora. Apesar que o Prato não teve uma boa passagem pelo São Paulo, né, cara? Teve uma boa passagem pelo São Paulo. E se não me engano, ele fez 14 gols só pelo São Paulo aí, né, cara? Em 40 e poucos jogos. Eu, particularmente, esperava mais do Prato no São Paulo. Por quê? Quando ele jogava no Atlético Mineiro, eu achava ele um baita jogador. Eu achava ele muito bom jogador, muito bom centroavante. Veio pro São Paulo, pelo menos eu me decepcionei. Era a época do... Você lembra do Gilberto? O Gilberto era a reserva do Prato, o Gilberto entrava toda hora, fazia mais gol com o Prato e o Prato numa cena titular. Gilberto entrava, fazia gol, decidia o jogo e mesmo assim o Gilberto continuava no banco e o Prato era titular aí. Mas enfim, rapaz, vamos avançando agora. Vamos comentar aí sobre outro ex-jogador do São Paulo, né? Que isso aqui não tem muito a ver com o São Paulo, mas eu gosto de registrar essas coisas aqui porque eu acho que é importante, ó. Ex-jogador do São Paulo, lateral Júnior Tavares vence câncer e agora luta por recomeço e nova vida no futebol. Após exames e dores, ele descobriu que possuía um tumor no cérebro que prejudicava o seu desempenho e, obviamente, a sua condição de atleta. Ele operou, né? E olha só, um ponto que é importante, ele fez a cirurgia e parou de jogar e tudo mais. O blog do São Paulo, após falar com a sua mãe, obteve acesso aos documentos que libera o atleta integralmente aos treinos e jogos, rapaz. Olha que interessante. O blog do São Paulo fez uma matéria interessante, cara. Teve até acesso ao documento aí, né? Que foi a mãe do Júnior Tavares que passou esse documento pro blog do São Paulo, né? Mostrando aí que ele pode voltar a jogar. Agora, Júnior Tavares pode voltar a atuar. Ele expõe seu sentimento de voltar a fazer o que mais gosta aos 27 anos. Bacana, cara. Fico muito feliz com isso, pô. Ele teve aí esse tumor, né, cara? Câncer aí. Teve que, se eu não me engano, quando ele teve esse tumor, ele tava na Ponte Preta, se eu não tô enganado. Aí, tá aí, pô, conseguiu dar a volta por cima, se recuperou, teve que fazer cirurgia, parou de jogar. E agora, né, cara, né, tem uns documentos aí comprovando que ele já pode voltar a jogar. Então, parabéns aí, toda sorte do mundo pro Júnior Casares aí, pro Júnior Tavares aí, né, nesse novo recomeço na vida dele, todo sucesso do mundo aí pra ele. Fico muito feliz quando o cara tem uma volta por cima assim, cara, e que consiga jogar bem aí. Uma pena porque o Júnior Tavares, ele surgiu com uma promessa importante lá em 2017. Pô, o Júnior Tavares, lateral esquerdo, tem qualidade técnica, um jogador interessante, mas ele foi se perdendo, né? Era o que muitas pessoas que cobriam o São Paulo falavam na época que ele estava no São Paulo. Deslumbrado, não tinha cabeça, não focava e infelizmente não virou um grande jogador como se esperava. Mas o importante é que ele se recuperou desse tumor aí no cérebro, fez cirurgia e tá de volta. Então, toda a sorte do mundo aí para o Júnior Tavares, tá bom? Agora, falando de lateral para outro lateral, né? Só que esse aqui acho que o São Paulo tem muita saudade também. Não que tenha o Júnior Tavares, né? Porque ele basicamente não jogou no São Paulo. Mas olha só, rapaziada. Lateral do São Paulo emprestado pode retornar em julho, meu querido. Olha só. Orejuela pode estar de volta ao clube no meio do ano. Ele está emprestado ao Independente Medellín e apesar de um início meteórico, até com golaço, ele foi perdendo espaço. Neste ano, ele tem 9 partidas, 0 gols e 0 assistências em 451 minutos em campo. Até agora, o Independente Medellín não se manifestou o interesse em contratar o jogador em definitivo. O São Paulo ainda tem 6 meses de contrato com o jogador, tá? Então tá aí, o Orejuela tá no Independente Medellín. Até agora o Medellín não demonstrou interesse, não se manifestou que tem interesse em contratar em definitivo o Orejuela. Então, por enquanto, a tendência é que ele volta pro São Paulo. Ele começou muito bem fazendo golaço, cara. Se não me engano, foi na estreia dele que ele fez um golaço mesmo. Parecia o Cafu, vai ter uma repercussão muito grande de gol que ele fez, porque foi um gol absurdo que o Orejuela fez lá, mas foi perdendo espaço, tá jogando pouco aí esse ano, né, cara? 9 jogos, só jogou 450 minutos aí, 451,
E até agora, né, os caras não demonstram interesse em contratar ele não. Então significa que em julho ele deve voltar aí para o São Paulo. Evidentemente que ele não vai jogar, não tem mais clima, não tem mais nada para ele jogar no São Paulo. E o São Paulo também já tem 3 opções, né? Rafinha, Igor Vinícius e Moreira, aí que se machuca muito, mas tem 3 opções na direita. E ele voltando pro São Paulo tem contrato até o final do ano, né? Então se ele voltar, a tendência é que ele ou vai para outro time aí, né? Ficar o restante da temporada, ou que ele fique no São Paulo, irmão. E no final do ano ele sai de graça assim, quando acaba o contrato aí com o São Paulo. Evidentemente, né? Que ele nem vai mais jogar pelo São Paulo e muito menos renovar o contrato do São Paulo, né? Então você não tem mais paciência, não tem mais nada em relação a ele aí, não, belezinha? Bom, negócio é o seguinte, falamos de lateral aí do Júnior Tavares, falamos aí do Orejuela, agora vamos para outro lateral também, tá? Vamos falar de mais um lateral aí, que agora é do Ray Ramos, olha só. Ray Ramos marca 3º gol, decide clássico contra o Fortaleza e desperta interesse de outros clubes, tá? Informação aqui do blog do São Paulo. O lateral direito Ray Ramos, com passagem frustrante pelo São Paulo em 2023, após chegar do Ituano, foi emprestado ao Ceará, tentando recomeçar em 2024. Ray Ramos não está só recomeçando, como é um dos principais destaques do time alvinegro, e ontem chegou a marcar o 3º gol no ano. O gol de ontem decidiu o clássico contra o Fortaleza. Até então, bicho papão do estado. Tem um tempão, né, que o Fortaleza não ganha do Ceará lá no estadual. No Vozão, Ray Ramos já tem sondagens até para se movimentar no futebol brasileiro e de outros clubes periféricos de fora do país, como Japão e a Major League Soccer. Como o São Paulo detém os direitos do atleta, pode vir uma grana aí pelo jogador. Então tá aí, rapaz, Ray Ramos comendo a bola lá no time do Ceará, tá metendo gol, decidindo clássico, fazendo golaço, uma loucura o que tá jogando o Ray Ramos lá no Ceará. Vi alguns comentários aí de torcedores do Ceará falando: obrigado São Paulo por ter mandado o Ray Ramos, obrigado São Paulo, obrigado por não sei o que, agradecendo o São Paulo por ter emprestado ele pra lá. Os caras estão gostando muito, irmão, do Ray Ramos, tá comendo a bola lá. E já tem times do Brasil aí fazendo sondagem por ele, interessado porque ele tá se destacando. E times também do Japão e da Major League Soccer, rapaz. Olha aí, quem diria, hein? Ray Ramos que, né, foi meio que escorraçado do São Paulo aí, porque as poucas oportunidades que ele teve, ele não foi bem, né? Foi criticado aí porque ele tinha ido mal nos poucos jogos, porque ele jogou bem pouco no São Paulo, mas não foi bem, né? Ele demonstrou também que poderia ganhar mais oportunidades. E tá aí, ó, ele tá emprestado pro Ceará, né? E vamos ver, cara, como é que vai ficar a situação dele aí. Isso é bom, né, rapaz? Porque assim, quando você tem um jogador emprestado e ele se destaca, pô, valoriza o cara fica valorizado e aparece mais times interessados. A gente acabou de comentar do Orejuela, o Orejuela tá embaixo, né? Porque ele começou bem e decaiu. Até agora o Medellín não demonstrou interesse em contratar o jogador. O Ray Ramos já é o contrário, tá jogando bem e tem mais times interessados, né? Então é importante que ele jogue bem lá no Ceará, para o São Paulo poder vender ele e conseguir uma grana, né, com o jogador, que é importante para o São Paulo. No caso, importante uma venda, né? A grana que vira pro São Paulo. Aí, belezinha? Bom, negócio é o seguinte, vamos comentar aí, agora vamos falar de outro lateral também, que é o Wellington, né? Esse agora aí que tá no São Paulo e tá essa questão aí de renova, não renova, tá? Informação do UOL, rapaziada, olha só. Com 6 clubes na briga, o Wellington fica cada vez mais longe do São Paulo, tá? O staff do jogador já recebeu contato de ao menos 6 clubes do futebol brasileiro. Internacional e Botafogo estão entre eles, mas não são os únicos. As ofertas informais dos clubes superam os valores oferecidos pelo São Paulo. O tricolor enviou 2 propostas de renovações, mas houve pouca diferença entre ambas. As conversas estão travadas neste momento, longe de um final feliz. O staff do lateral não tem gostado da postura do tricolor, nem da composição financeira e gatilhos oferecidos pelo clube. O Wellington tem vontade em continuar no São Paulo, mas aguarda uma valorização. O jogador desperta interesse do futebol europeu e quase deixou o São Paulo rumo à Rússia no ano passado. Quando teve aí a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, ele quase tinha sido vendido aí, né? Esse é um ponto interessante. Todas as informações, é o que ele quer renovar com o São Paulo, né? A questão é o empresário que está pedindo muito alto. E o que acontece, rapaziada? Segundo o UOL, tem 6 clubes interessados.
Os dois principais aí é Botafogo e Internacional. E o que acontece? Alguns clubes já fizeram proposta e ofereceram mais dinheiro pro Wellington e pro seu empresa. É por isso, né, que não tem um acerto com o São Paulo aí. Os outros times oferecem mais e o São Paulo não chega nesse valor que os outros clubes ofereceram, evidentemente que o jogador, né, cara, e o empresário vai ficar de olho em quem ofereceu mais. Isso é até normal. Querendo ou não, né, o dinheiro, rapaziada, em 99,9 das vezes, ele vai falar mais alto. Vai ter jogador que vai renovar, que vai querer ir pro clube porque ele gosta do clube, porque ele ama o clube, mas 99,9 vai ser dinheiro. E é isso que está acontecendo, né? Outros clubes ofereceram mais grana, mais dinheiro pro Wellington ir, né? Para esse clube aí, né? Não sabemos qual foi o time que fez a proposta, mas Inter e Botafogo são os principais aí. Aí os caras lá oferecem mais dinheiro e evidentemente que eles vão querer pelo menos que o São Paulo iguale essa proposta para poder ficar no São Paulo, né? Apesar que as informações que tem é que o Wellington quer ficar no São Paulo, né? Ele quer renovar esse contrato do São Paulo, mas financeiramente o São Paulo não chegou nos valores que os outros clubes chegaram e nem do que o Wellington quer. Essa que é a questão, né? Acho até, né? Acho não, se não tivesse outros clubes interessados, já tinha renovado, tá? Tivesse só o São Paulo querendo renovar e não tivesse outros times interessados, já tinha renovado. A questão é que tem outros clubes que ofereceram mais, né? Aí, evidentemente, quando oferece mais de outro lugar, o cara vai querer, né, tirar mais aqui do São Paulo, né? No caso, o empresário e ele aí. Enfim, rapaziada, a situação é essa, a tendência é que ele não renove, tá? A tendência é que ele saia do São Paulo aí, né? Acho que infelizmente ele vai acabar renovando. Eu queria que ele renovasse, como já dei minha opinião aqui pra vocês, né? Mas a tendência é que ele saia aí, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer em relação ao Wellington. A tendência é de que ele saia aí do São Paulo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião, apesar que a torcida do São Paulo, em boa parte, já tá de saco cheio do Wellington, primeiro porque ele vem jogando mal, né? Não vem jogando bem aí, e por causa desse imbróglio da renovação, dessa enrolação para renovar o contrato aí, ele que daqui a pouco, né, já pode assinar um pré-contrato aí com qualquer clube e sair de graça aí no final do ano, quando acabar essa temporada de 2024, né, cara? Enfim, complicada essa situação aí, tá bom? Bom, vamos avançando agora, né, e vamos falar aí, continuando falando sobre mercado, né, o Wellington e a renovação barra mercado, porque tem outros times interessados, mas vamos falar aí sobre o jogador, né, que o São Paulo tem interessado, rapaziada. Olha só, presidente da Portuguesa revela que São Paulo e Santos querem atacante Maceió. A bela partida contra o Santos, nas quartas de finais do Paulistão, transformou o atacante Maceió no jogador mais cobiçado da Lusa. Em entrevista exclusiva ao Jorge Nicola, o presidente rubro-verde Antônio Carlos Castanheira admitiu que foi procurado por São Paulo e Santos, tá? Esse presidente aí, tá, da Lusa, tá? O Antônio Carlos, ele deu uma entrevista pro Jorge Nicola e confirmou, tá, que o São Paulo e o Santos estão interessados na contratação do Maceió. O presidente falou o seguinte pro Nicola, abre aspas, falei com o Júlio Casares hoje mesmo sobre o Maceió, fecha aspas, tá? Então tá aí o próprio presidente da Portuguesa, da Lusa, confirmando, né, que o São Paulo tem interesse e que o São Paulo já tá conversando, né, quase ele tá conversando com o Júlio Casares, né, cara, para uma possível transferência do atacante Maceió para o São Paulo, tá? Ele tem 20 anos de idade, tá, rapaziada? O que acontece? Vamos lá. Comentamos com vocês no vídeo de manhã, tá? Sobre o Kaique, que é um jogador do Juventude, e foi o pedido do Carpini, informação que o Rafael Emiliano trouxe aí. O que acontece? Diferenças. O Kaique, ele é um jogador de 28 anos, tá? Quase 30, e ele só jogou em time pequeno a vida dele inteira. Aí ele já comentou, pô, cara, o cara tem quase 30 anos aí, só jogou em time pequeno, esse cara não é pro São Paulo, né? Se fosse um jovem promissor, beleza, tá aí, pô, promessa surgindo, tá aí. Que é o caso do Maceió, né? Eu não vi nenhum jogo da Portuguesa aí, né? Com todo respeito à Luz, ao jogador, não conheço, mas ele é um atacante que tem apenas 20 anos de idade. É uma promessa, o cara pode estourar aí e virar um grande jogador, né? A gente não sabe, né? Não é um cara que jogou a vida inteira dele só em time pequeno, nunca teve uma explosão, um destaque para ir pro time, né? Ele tem 20 anos de idade, né? Então, é uma promessa, tá? Uma promessa aí. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Por enquanto, é aí um interesse e uma conversa, né? Que o próprio presidente aí falou que tem com o Júlio Casares. Enfim, vamos ver se vai avançar isso aí ou não. Você conhece o atacante de 20 anos, Maceió, destaque da Lula? Jogou muito bem contra o Santos. Eu não assisti o jogo, mas foi muito elogiado aí pela partida que ele fez contra o Santos. E segue lá no Instagram, meu querido. Vai lá no Instagram, vai lá na aba de busca, escreve sou.tricolor com 2R e segue lá que tem vídeo,
tem notícia lá toda hora, manda mensagem lá que nós respondemos, vamos trocar uma ideia, belezinha? Deixa o like, se inscreve, valeu, tamo junto, saudações tricolores.